você está na faculdade de arquitetura ou design de interiores também, hoje eu vou te contar algumas dicas que eu queria que tivessem me falado na minha vez e hoje eu tô aqui para te ajudar na sua vez. Gente, a gente sabe que as pessoas falam muito do curso de arquitetura, que é um curso extremamente exigente, que demanda muito tempo, são projetos, enfim, incontáveis e com prazos curtíssimos. E se vocês soubessem o que é a vida real, se vocês soubessem que isso é a vida real, sabe? Assim, se você tiver sorte de às vezes trabalhar ou estagiar num escritório que seja mais organizado e mais correto em prazos, ótimo, perfeito. Mas nem todos os lugares são assim. Na verdade, a maioria deles não são assim. E não só pelo escritório em si, a gente às vezes trabalhando sozinho, você pega clientes que simplesmente acham que o projeto acontece do dia para noite e principalmente projeto comercial mesmo, como a pessoa está pagando um aluguel, ela tem uma pressa maior em executar, em finalizar a obra. Então, assim, a gente lida o tempo todo com prazos às vezes surreais que infelizmente fazem parte. Aí vai muito de você como profissional, enfim, entender como que é o seu jeito de trabalhar, se é algo que tudo bem para você, né, pegar esses prazos assim muito rápidos, muito curtos. E às vezes a gente é funcionário e não tem muita escolha também. Infelizmente, essa é uma das pautas que eu mais vejo os profissionais de arquitetura falando. São desses prazos, enfim, bizarros que às vezes a gente recebe. Mas não é sobre isso o vídeo hoje, mas é só para vocês terem um contexto assim do que é a vida real. E se você já está assustado na faculdade, gente, a vida real é um pouco mais complicada. Mas vamos lá. Hoje eu vou trazer para vocês alguns tópicos que eu queria que tivessem me falado lá no meu início, que talvez me ajudariam muito, e coisas que eu fiz também, que eu percebi que fizeram diferença na minha trajetória. E o primeiro deles é: aprenda os programas mais utilizados. Ou aprenda os programas para o escritório que você quer estagiar, eles usam, né? Eles trabalham. Por quê, gente? O que mais tem hoje, por experiência própria, já estive dentro de escritórios mais de um, e o que mais as pessoas fazem é enviar currículos para estágio de arquitetura, de engenharia, sem saber de nenhum programa. Gente, o estágio, ele é para te ensinar a projetar, como você fazer um projeto, o que tem em um projeto, o que precisa, como que é feito. O estágio, ele não é para te ensinar a mexer nos programas. Então, assim, essa seria top 1 minha dica de ouro. Aprendam os programas mais utilizados. Eu falo assim, que a maioria dos escritórios usam, ou então vá atrás daquele escritório que você tem interesse de estagiar, pergunte, pesquise quais programas eles utilizam e você treina eles. Por quê? São diversos programas, tem uma infinidade de programas que os escritórios usam, nem todos usam os mesmos. Então, os mais conhecidos que eu lembro aqui é SketchUp, o Layout, o Revit, AutoCAD, ArchiCAD, e tem os de renderização, mas aí eu já entro no tópico da renderização. Então, é muito importante que você saiba minimamente o básico do programa, entendeu? Porque quando você chegar no estágio, eles não vão te ensinar a abrir o programa e utilizar e quais são as ferramentas. Não, lá eles vão te ensinar você sabe mexer no programa, então toma aqui essa planta, sei lá, faz um projeto, passa para o computador essa planta. Então, assim, você já tem que ter esse conhecimento. Não tem como, a gente não tem tempos, assim, os escritórios não tem tempo de parar uma pessoa para lidar com a demanda de que você não sabe o programa, de que você ainda não aprendeu. E aí eu abri um disclaimer aqui rapidinho, de que quando eu comecei a estagiar, eu não sabia os programas. Eu tinha uma noção muito superficial, porque na faculdade eu já tinha utilizado pouquíssimas vezes, mas eu não tinha conhecimento. Quando eu entrei no estágio, o meu primeiro mês foi uma casa inteira de detalhamento de interiores no layout. Se vira. Gente, eu virei noites, meu Deus do céu, eu virei, vocês não estão entendendo o que eu fiz para conseguir aprender o programa ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a detalhar um projeto. E para quem mexe com detalhamento de interiores, né, claro, cada escritório tem o seu nível de detalhamento, mas no geral é um detalhamento muito mais trabalhado, ele é muito mais minucioso do que a parte arquitetônica, né, porque o interiores tem muito mais detalhes, não tem jeito. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, era uma casa inteira
3 quartos, sala, cozinha, tinha piscina, tinha despensa, tinha lavanderia. Gente, era uma casa enorme e eu tive que aprender o layout. Tipo assim, eu tava no processo de aprender como que funcionava o layout, já detalhando uma casa, era assim, em tempo real. Então, hoje eu me arrependo um pouco de não ter ido atrás dos programas antes, o que me ajudou muito na parte da arquitetura, porque como eu já atuava na área, né, na parte da arquitetura eu não tive essa dificuldade, mas no interiores eu tive. Então, se você está na faculdade ainda nos primeiros semestres, vai atrás de aprender os programas, o máximo que você conseguir, aprendam eles, porque vai fazer a diferença lá na frente. Às vezes pode ser um critério de desempate no estágio, você saber os programas, que é o básico, mas que muita gente não tem feito. E aí, voltando um pouco para a parte da renderização, hoje em dia, com as inteligências, né, artificiais por aí, a grande maioria dos escritórios, pelo menos que eu sei, já não estão mais exigindo tanto um renderizador. Claro que ainda tem, não estou falando, não estou generalizando, mas uma grande maioria hoje já te pede um conhecimento em IA. Então, eu particularmente acho que nessa altura do campeonato não seria tão interessante você focar num renderizador. Eu priorizaria aprender um outro programa da parte de arquitetura, de detalhamento, de 3D, mais do que o renderizador, por questão da IA hoje em dia. Mas não quer dizer que não esteja sendo utilizado. Na verdade, ainda tem muitos escritórios sim que pedem, não são todos, mas enfim, aí entra também um pouco da parte de você pesquisar o escritório que você tem interesse de estagiar ou os escritórios que tem na sua cidade, para saber quais programas eles utilizam e quais programas eles pedem no estágio. Atrelado a isso, ligado a isso faça um estágio. Eu sei que parece óbvio, parece bobo, mas muita gente deixa para procurar um estágio, para procurar algum tipo de serviço nesse sentido, já lá no estágio obrigatório, no 9º e no 10º semestre. Gente, é a maior burrada que vocês podem fazer. Procurem um estágio, do 2º, 3º semestre você já consegue estagiar de alguma forma. Claro que tem faculdades que são integrais, às vezes você não consegue, mas se você tem essa oportunidade de ir atrás de um estágio, vá. Porque vocês não têm dimensão do que isso agrega para vocês na área. Você estudar e ao mesmo tempo estar estagiando e vendo aquilo que você está vendo em sala de aula acontecer na vida real. É totalmente diferente, é algo que agrega demais na sua trajetória profissional, inclusive para quando você se formar. Porque dependendo, tem gente que estagia até o final da faculdade. Às vezes já sai empregado. Então, assim, é muito importante você ter essa experiência de estágio, até, inclusive, se você não sair empregado direto do estágio, mas futuramente, quando você se formar, que você for atrás de um emprego, conta também você já ter tido um estágio, já ter conhecimento de como que funciona a rotina do escritório, quais programas eles utilizam, ter feito os projetos, isso conta muito. Então, isso para qualquer área, gente, não só para arquitetura, não só para design de interiores. Se você tiver a oportunidade de fazer um estágio não remunerado ou remunerado, faça o estágio. Ele vai fazer muita diferença. Hoje eu olho para trás e eu me vejo saindo do design de interiores sem o estágio. Gente, eu não era nada, eu não sabia nada. Graças a Deus eu consegui o estágio enquanto eu ainda estava na faculdade, então eu acho que isso me salvou muito. E essa é uma das dicas principais também que eu consigo trazer para vocês aqui. Atrelado a isso, eu tenho uma outra dica também, que é, se você puder, estagie em mais de um escritório. Por quê? É muito interessante quando a gente está dentro do escritório e a gente vê a rotina dele acontecer e saber que nem todo escritório é igual, sabe? Cada um tem o seu jeito de detalhar, tem a sua rotina de trabalho, tem a sua rotina nas obras, né, de acompanhamento de obras ou não. Então é muito legal você ter mais de uma experiência, eu acho que agrega muito para o seu currículo, você estagiar em mais de um lugar, até porque tem escritórios também que trabalham em áreas distintas. Então, tem escritórios às vezes que são focados em residencial, projetos residenciais, tem outros que é no comercial, tem outros que é no corporativo, enfim. Cada um tem a sua área e tem uns até mais específicos, como hospitalar, né? Enfim, é muito interessante que você faça esse estágio em mais de uma área, até para saber mais um pouco da sua afinidade também. Eu acho que isso é muito pertinente para que você saiba no que você pode atuar, na infinidade de opções que a gente tem e como que elas funcionam na vida real também. Então, eu acho isso muito válido. Uma outra dica também que
dentro de escritório, quando a gente recebe currículo, é uma coisa que eu vejo muito, e tem estagiário, a gente chama estagiário para trabalhar, gente, estudem além do que você vê na faculdade. Vá atrás das informações além do que te pedem, sabe? É muito diferente quando você é estagiário, né? No meu caso, quando você tem um estagiário no escritório, que você pede alguma coisa para ele e ele não fica 100% esperando por você para poder desenvolver aquela atividade. Não, gente, vai atrás, seja proativo, pesquise, veja vídeos, videoaula, não sei, vá atrás daquela informação. É claro que a pessoa do estágio, ela tá lá para te auxiliar em dúvidas, enfim, em como que funciona os projetos, em coisas pontuais do projeto. Mas assim, do modo geral, não fique sentado esperando a pessoa chegar e você perguntar como que faz isso, sabe? Tenha essa proatividade de ir atrás, de pesquisar, de ter esse interesse. Isso conta muito na impressão que a pessoa fica de você. Porque, convenhamos, né? E eu acho que em qualquer emprego, ninguém quer alguém que simplesmente está sentado esperando as respostas. A gente quer alguém que tenha essa proatividade, tenha essa atitude de ir atrás, sem necessariamente alguém te pedir. Eu acho que isso conta muito também quando você é estagiário, até pelo interesse que você demonstra na área, sabe? O interesse que você demonstra em estar lá, em estar aprendendo e se desenvolvendo também. Eu acho que isso conta muito. Além disso, esse outro tópico aqui, se possível, invista num bom computador. Porque, gente, para quem sabe os projetos, para quem sabe os programas que nós utilizamos, sabe que não é qualquer notebook que roda o programa. Assim, geralmente, eu falo notebook porque geralmente as pessoas trabalham mais com notebook por ser mais fácil e prático de levar, né, para o escritório, enfim, essa movimentação. Um PC de mesa eu acho bem mais ok, mas vamos falar do notebook, que é o que geralmente as pessoas têm. Se você tiver condições, invista num notebook bom, com uma placa de vídeo boa, com um processador bom, que rode os programas minimamente bem, porque isso também conta muito, não necessariamente no seu trabalho no estágio, mas na sua produtividade no estágio, entende? Porque assim, quando eu comecei, eu tinha um notebook horrível, não era gamer, não era nada, ele não tinha placa de vídeo, tinha nada. Gente, e o layout, ele é um programa pesado, e dependendo da maquete que você coloca nele, ele fica mais pesado ainda. E eu passava horas e horas, e um clique demorava 15 minutos esperando. Então assim, pensa, um projeto que às vezes você consegue fazer em uma semana com um computador desse, você faz em um mês, é impossível, é muito difícil de trabalhar, muito difícil de render. Então eu acho que um bom notebook, como eu comentei, sempre que possível, eu sei que nem todo mundo tem condição, mas assim que você tiver uma condição de investir, invista num bom PC, num bom notebook, porque faz toda a diferença no seu rendimento, na sua produtividade. E geralmente nessa área a gente ganha por produção, então quanto mais você produz, mais você ganha. Se você tem às vezes uma máquina que não roda tão bem, você demora mais, você produz menos, então isso interfere diretamente também no seu salário. Porque tem muito estágio, por exemplo, que você recebe às vezes um valor fixo e mais uma porcentagem de produção. Então, isso conta muito também. E além de tudo isso, hoje com a cabeça que eu tenho, a visão que eu tenho depois dessas duas faculdades, uma coisa que eu não faria, eu, Ana Olivia, pessoalmente, não abriria um escritório logo de cara depois de formada. Eu tentaria trabalhar pelo menos um ano de experiência em algum outro escritório, porque não que você não possa, não que não vá dar certo, gente. Enfim, tem para todo caso, para todo mundo, né? Isso aí, tem gente que abre e dá super certo, tem gente que, enfim. Mas é uma questão, assim, de você aprender com os erros dos outros. Quando você está dentro de um escritório como funcionária, você consegue ver muita coisa de como que funciona na vida real, dentro de uma obra e também dentro do escritório em si. E você aprender com os erros dos outros é a melhor coisa que você pode fazer, porque quando você sai da faculdade e já mete a cara sozinha no mercado de trabalho para abrir um escritório, você vai ter que aprender com seus próprios erros. E não é fácil, tá, gente? Eu falo por experiência própria eu, como funcionária no meu primeiro ano, o que eu mais chorei na minha vida, assim, vocês não estão entendendo, de coisas que eu via que eu fazia errado e eu ficava, gente, eu sou muito ruim, eu acho que isso aqui não é pra mim. E simplesmente porque eu tava aprendendo, sabe? Eu me cobrava muito e eu fico imaginando assim, eu com um cliente sozinha, meu Deus, eu acho que eu já tinha desistido da profissão há muito tempo. Então, assim, pela minha experiência na área,
atuando todos esses anos, é uma coisa assim que eu tomei pra mim, e sempre que as pessoas me perguntam, eu falo, eu não abriria um escritório logo de cara. Eu tentaria pelo menos ter esse 1 ano de experiência em algum outro local, algum escritório, até para você conhecer os fornecedores também, na hora que o cliente te pedir uma indicação, porque acontece muito, você saber uma mão de obra boa, você saber quem indicar, quem que trabalha bem, quem que não trabalha, isso também é muito importante. E, enfim, essas são só algumas dicas que eu lembrei aqui hoje para falar um pouco para vocês de coisas que eu gostaria de saber anteriormente, e eu espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou, se inscreve no canal e curte esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo. Tchau!